É exatamente isso mesmo. O Lula, desde que saiu da prisão, ele tem uma ideia fixa. É preciso criar núcleos nos estados, núcleos regionais, para conversar com a população evangélica, com a população religiosa em geral, porque ele acha que a extrema-direita chegou primeiro e arrebatou essas pessoas. Eu vou explicar com calma o que ele está pensando, você vai entender, vem comigo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Você pode aproveitar, já pode se inscrever no canal, porque você ajudando o canal a crescer, a gente consegue levar informação para cada vez mais pessoas. E se você quiser contribuir com o canal, duas opções. Ou você usa o nosso Apoia-se, o link está na descrição do vídeo, ou você pode se tornar membro, R$ 7,99 por mês, e você ajuda a gente pra caramba, fechado? Olha, o Lula, desde que saiu da prisão, ele tem uma ideia muito clara do que o PT precisa fazer. E ele já passou a recomendação. Ele diz que o PT tem que criar diretórios regionais específicos, grupos específicos nos estados, para falar com a população religiosa. Porque ele acha que a extrema-direita deu esse passo primeiro, chegou nessas populações, arrebatou esse eleitorado todo e a esquerda não consegue mais falar com esse público. Então ele precisa começar a falar com o público, principalmente evangélico, mas o público religioso das periferias, das cidades pequenas, que foi todo arrebatado pela extrema-direita. Na verdade, se você for parar para pensar, tem lógica, né? Em princípio você pode falar, realmente faz mais sentido para quem é pobre, para quem é excluído, para quem chegou numa igreja porque está desesperado, está procurando ajuda, faz mais sentido ele se alinhar ao pensamento de esquerda do que ao pensamento de direita. O pensamento de direita está mais propenso a se aliar com o interesse de empresários, de pessoas ricas, que não querem grandes mudanças porque para ele está bom. Seria a esquerda a opção dessa pessoa que precisa de uma mudança na vida dela. Então faz sentido você querer pegar essa população para você. No entanto, eu não sei se você vai concordar comigo, mas não me parece que a direita chegou primeiro nessa população. O que me parece é que é o contrário, parece que essa população, por si só, foi migrando para a direita. Porque olha como é o discurso religioso tradicional. Você tinha a Igreja Católica, mas também as outras religiões que sempre falavam assim, o reino de Deus não é o reino desse mundo. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se você quiser ser feliz, doa tudo que você tem aos pobres. Esse sempre foi o discurso religioso. O discurso da simplicidade, o discurso da humildade, e que até via como um pouco assim de pecado realmente você ter sucesso. Parecia que a pessoa, para ser boa aos olhos de Deus, não poderia ter dinheiro, não poderia ser bem-sucedida. E nos Estados Unidos, os grupos religiosos neopentecostais começaram a mudar esse discurso. Até porque nos Estados Unidos a relação deles com o dinheiro é outra. Nos Estados Unidos eles têm orgulho de ter dinheiro. O americano não tem problema nenhum de falar quanto ele ganha. Ele fala com orgulho, eu ganho tanto, minha casa custa tanto, eu trabalho aqui, eu faço tal coisa. Uma conversa de amigos, eles estão sempre falando de trabalho. E eles não têm pudor de falar com dinheiro. Nós já somos um pouco diferentes, mas eles não estão nem aí. Então as igrejas lá criaram uma tal de teologia da prosperidade, que é o que a gente vê nas televisões brasileiras hoje. Quer dizer, um líder religioso acha, o discurso é esse, Deus não quer ver você passando dificuldade, Deus não quer te ver mal, Deus quer te ajudar. Praticamente, se você for parar para pensar, ele está falando, você é pobre porque você quer, porque a sua prosperidade está aqui, a porta está aberta aqui, ó, você vai parar de sofrer aqui. E para uma pessoa que está desesperada, esse discurso assim é muito forte. Você entendeu? Imagina uma pessoa que perdeu tudo, uma pessoa que está em briga com a família, que os filhos não estão morando com ele, perdeu a esposa, perdeu o emprego e está numa situação desesperada. É o que ele quer ouvir, que depende dele sair daquele buraco. Então ele vai fazer o que mandarem. Aos poucos, você começou a ver os líderes religiosos gostando dessa história, porque assim, se as pessoas ricas não se sentem mais culpadas de serem ricas, elas podem ir na igreja e podem dar dízimos cada vez mais gordos. Então a gente vê na televisão que tem assim, reunião dos empresários, né? Libertação das dívidas. Você tem todo um discurso voltado para o dinheiro
E isso foi deixando as pessoas cada vez mais com menos pudor também de falar em dinheiro. Você vê depoimentos lá, né? Eles falam testemunho, né? Não é depoimento, é testemunho. De que eu cheguei aqui com dívida, não sei o quê, hoje eu tenho 2 empresas, 8 carros, não sei o quê. As pessoas começam a falar do que elas conquistaram. E isso começou a trazer um sentimento de que assim, se eu conseguir, qualquer um consegue. Ou seja, se você não consegue, é problema seu, porque você deveria ter fé, você deveria tentar. E isso gerou o ódio contra o pobre. Esse ódio que a gente vê hoje contra o pobre odiando o pobre, é muito esse pobre que vem desse pensamento de que você só sofre se você quiser, porque existe um Deus que não vai deixar você sofrer. Me desculpa se eu estou ofendendo ninguém, não é essa a intenção, tá? Não estou falando de nenhuma religião específica, a ideia não é dizer que você está errado de ter a sua fé. Quer ter sua fé, tenha. O que eu estou dizendo é assim, num sentido geral, começou a se criar uma mentalidade de que assim, dá para sair dessa situação, depende de você ter fé. E todo o discurso dali para frente começou a ser baseado em dinheiro, quanto você doa para a igreja, você tem que dar dízimo, você tem que fazer oferta, e os líderes religiosos acabaram virando mega empresários. O Edir Macedo, por exemplo, é dono da TV Record, ele é bilionário pela revista Forbes, né? Então essas pessoas caminharam naturalmente para a extrema-direita como todos os empresários desse país. Eles não são diferentes. Não é que a extrema-direita chegou lá e abocanhou essa gente. Essa gente caminhou para a extrema-direita por causa de interesses afins. Então eles começaram mais a não se preocupar em resolver o problema da pobreza. Afinal de contas, o pobre só é pobre porque ele quer, né? Aqui está todo mundo tendo prosperidade. Esse é o discurso de que aqui todo mundo pode, aqui todo mundo consegue. E o discurso da prosperidade é um discurso extremamente egoísta. É um discurso assim, quanto mais você acumular, mais você está fazendo a Deus feliz, mais dízimo você dá, mais Deus está feliz. Então eu não sei se realmente adianta, porque não me parece que seja assim, o crente estava lá na igreja rezando, chegou alguém da extrema-direita e foi lá e pegou o cara. Me parece que por si só, as igrejas foram caminhando para a direita ao longo do tempo. Seria realmente um esforço que é para ser tentado, não vamos dizer que não. Talvez a esquerda, o PT, com esses diretórios que o Lula quer criar, chegar lá e convencer as pessoas. Mas o discurso racional, que é o que normalmente a esquerda usa, funciona muito menos do que o discurso emocional. Já está mais do que provado que as pessoas decidem, por exemplo, em quem vão votar, não baseado na razão, baseados na emoção. É por isso, por exemplo, que o Donald Trump da vida aí resolve fazer uma guerra, né? Ele faz uma guerra para tentar se reeleger. Porque quando você mexe com medo e quando você mexe com ódio, isso dá muito mais resultado do que você usar argumentos racionais, do que você falar assim, não, a gente precisa melhorar a economia porque a situação pode levar 20 anos para melhorar, mas as pessoas não entendem isso. As pessoas entendem o medo, entendem o ódio, e esses sentimentos são muito usados pela extrema-direita. Normalmente a esquerda chega lá com a razão e vai falar, olha, os valores cristãos estão perfeitamente alinhados com os valores da esquerda brasileira, nós também queremos divisão de renda, igualdade social. Não sei se funciona, mas o fato é, o Lula está querendo fazer grupos dedicados a abocanhar esse eleitorado que hoje está na extrema-direita. Se é possível, eu não sei, mas é uma tentativa que pelo menos precisa ser feita. Não é? Porque do jeito que chegou a situação hoje, há uma grande tendência desse eleitorado de direita só aumentar. Né? Os jovens hoje em dia, os que estão chegando na idade de votar, eles não viram o governo Lula. Né? Imagina o cara que vai votar pela primeira vez em 2022. Se ele vai ter 17 anos em 2022, então ele nasceu em 2005. O governo Lula acabou em 2010, ele não lembra, ele não viu o governo Lula. Né? Quando o governo Lula acabou, ele tinha 5 anos. A única lembrança que ele tem do PT é o pessoal falando mal do governo Dilma. Né? E ele só vê falar mal do PT, só vê falar mal da Dilma, só vê falar mal da esquerda, ele cresceu ouvindo as pessoas chamando os outros de comunista. Esse pessoal vai ter direito a voto na próxima eleição. Eles vão ser jovens e só ouviram falar mal do PT. Então é um esforço que realmente precisa ser feito, porque se você simplesmente deixar isso acontecer, não vai ser a baba que as pessoas pensam ganhar as próximas eleições.
Sabe, você chegar assim para 2022 e achar que porque o Lula fez um governo bom lá em 2002, que em 2022 ele vai ser eleito, tem uma parcela grande do eleitorado que sequer viu esse governo, que não lembra o que era o governo do Fernando Henrique, que não sabe o que era dever para o FMI, não sabe o que era não ter reservas internacionais, pessoas que não passaram por hiperinflação. Essas pessoas hoje só ouvem falar mal do PT, desde que são pequenas, desde que são crianças. Então é preciso realmente fazer algum esforço para não ir perdendo o eleitorado para a direita. Se vai funcionar, o tempo dirá. Mas assim, uma coisa que eu posso adiantar para vocês, a ideia não é sentar para conversar com Silas Malafaia, com o Edir Macedo, com o pastor Valdomiro, porque ali eles já acham que as lideranças religiosas é batalha perdida. Essas já estão 100% alinhadas com Jair Bolsonaro. A ideia é falar com a população, falar com a base. E eu quero saber o que você acha. Você acha que esse esforço é válido? Você acha que isso procede? Você acha que funciona? A ideia do Lula é essa, criar grupos regionais nos estados para conversar com pessoas ligadas a grupos religiosos, impedir que vão para a direita, que venham para a esquerda. Na sua opinião, o que você acha que vai acontecer? Diz aqui nos comentários. Fechado? Um grande abraço para você e eu já fui.